Bom dia, Breno. Só trocar a blusa aqui rapidinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Isabela. Mariana. Bom dia, Natália. Bom dia, Anthony. Bom dia, Vivian. Beleza. Senti falta da Natália ontem, bicho. A Natália ontem me abandonou. Ontem foi segunda. Sexta eu estava fazendo redação. Percebeu? Tem semana toda. Semana toda. E, Natália, a partir da semana que vem, que começa a Vera mesmo, os horários já serão fixos. Até passo para você aí, você vê lá o que você tem interesse e entra. E os demais também. Beleza? Depois eu passo para vocês. Te mando de hoje, Natália. Química hoje, hein? Com química. Meus amigos, muito bom dia a todos. Mandei lá no grupo lá o nosso material da nossa aulinha de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Alguém fala comigo aí, diz se está enxergando aqui o nosso resumo do conteúdo de hoje. Manda áudio. Manda áudio. Vivian diz que sim. Ok. Beleza. Meus queridos, na nossa aula da semana passada, nós vimos como determinar seno e cosseno trigonométricos. Seno e cosseno. Ok? Nós vimos que, deixa eu rabiscar aqui um pouquinho, nós vimos que, já estou para comentar e depois é em desenho, nós vimos que o nosso eixo x na trigonometria não é mais eixo x, é o eixo dos cossenos. E o eixo y não é mais eixo y, é eixo dos senos. Isso quer dizer que qualquer arco, a gente precisa saber em que local ele vai parar no nosso ciclo trigonométrico, que é a chamada primeira determinação positiva, é onde o arco para. E onde ele para, esse cara ele é um ponto na nossa circunferência trigonométrica. E um ponto, quando inserido no plano cartesiano, ele tem uma certa coordenada x e uma certa coordenada y. Então, ele tem as suas coordenadas em forma de par ordenado, sendo que a coordenada x não é mais x, é o seu valor do cosseno, e a coordenada y não é mais y, é o seu valor do seno. Isso em qualquer lugar que ele parar. Beleza? Então, nós vimos que para determinar senos e cossenos, a gente vai seguir 4 etapas. Etapa número 1 é determinar exatamente onde ele vai parar. E onde ele vai parar determina em qual quadrante ele está. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto, ou até mesmo em cima dos nossos eixos. Etapa número 2 era
Uma vez que a gente determinou o quadrante, agora chegou a hora de determinar o sinal, se ele é positivo ou negativo. Isso vai depender de qual eixo você está falando e de qual quadrante você está. Terceiro passo era efetuar a redução do ângulo. Redução. E nós vimos que cada quadrante tem a sua própria regrinha de redução. Exemplo, um ângulo que está no segundo quadrante, para eu reduzir esse ângulo, eu tinha que ver o quanto falta para que esse ângulo chegue em 180 graus. Alguém que está no terceiro quadrante, a regra de redução é o quanto que esse ângulo passa de 180 graus. E no quarto quadrante, a regra de redução é o quanto falta para 360 graus. Essa era a nossa terceira etapa. E uma vez reduzido, a quarta e última etapa era buscar na nossa tabelinha dos nossos principais ângulos, os chamados ângulos notáveis, qual é o valor do seu seno e do seu cosseno. Beleza? Foi isso que nós vimos na semana passada. E o que nós vamos ver hoje, meus queridos, continua exatamente a mesma coisa, só que agora adaptando isso aí para as demais relações trigonométricas. Aqui, na verdade, eu botei relação fundamental e derivadas, mas tem mais coisa do que isso aqui. Ok? Aliás, tem a relação derivada, tá certo? Por que derivadas? Hoje, então, nós vamos ver tangente e as demais relações que são derivadas de seno e cosseno. Então, na nossa aula de hoje, tangente, e aqui, assim como existe um eixo do cosseno, um eixo do seno, existe eixo para todas as outras funções, relações trigonométricas. A tangente, ele diz aqui para a gente, ela é um terceiro eixo, já que a gente já viu os dois primeiros. E o eixo das tangentes, como diz o texto aqui, é um eixo vertical, paralelo ao eixo Y, e que tangencia o ciclo trigonométrico no ponto de origem dos arcos, que é esse camaradinho aqui, o ponto A. Então, este é o meu eixo das tangentes. Ok? Então, quer saber o valor da tangente de um ângulo? Não importa onde esse ângulo vai parar. Parou em algum lugar? Não importa qual seja o quadrante. Então, você vai ligar a extremidade desse arco até o centro da circunferência. Isso aqui gerou uma retinha, que é o raio. Só que você vai prolongar essa retinha até o ponto onde ele se encontra com o eixo das tangentes. Beleza. O tamanho do segmento formado equivale à tangente do seu ângulo X. Esse arco aqui, por exemplo, que eu coloquei no segundo quadrante. Bom, o que eu faço? Achei a extremidade dele, ligo até o centro. Beleza, liguei até o centro. Só que agora eu preciso prolongar essa reta até que ela encontre o eixo das tangentes. O eixo da tangente daqui, ela só vai encontrar o eixo das tangentes se eu prolongar para baixo. Então, significa que a tangente daquele cara vai ficar aqui na parte de baixo. Ou seja, a tangente é negativa. E o tamanho da tangente é o tamanho deste segmentozinho. Beleza? Então, o eixo das tangentes é esse eixo vertical, paralelo ao eixo Y, que tangencia a nossa circunferência na origem dos arcos. Joia? Mas, meus queridos, para calcular a tangente, e depois nós vamos ver secante, cossecante e cotangente, nós continuamos seguindo exatamente o mesmo padrão de todos. Você vai determinar em que quadrante o seu arco está, depois vai verificar se o sinal é positivo ou negativo, depois você vai reduzir o ângulo e depois buscar o valor correspondente na nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Beleza? Bom, para determinar o quadrante, nós vimos na aula passada. Joia? Se for um ângulo muito grande, a gente divide por 360 para saber onde ele vai parar. Agora, para saber o sinal da tangente, vamos aqui para baixo. Bom, a tangente, ela é positiva nos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro quadrante. Por quê? Porque nos quadrantes ímpares, não importa onde você vai parar, ok? Se a gente tem que ligar até o centro da circunferência, uma retinha, e depois prolongar até que se encontre com o eixo das tangentes, então
alguém que está no terceiro quadrante ou alguém que está no primeiro quadrante, quando prolongados, vão se encontrar com o eixo da tangente na parte superior, na parte positiva. Agora, alguém que está nos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante, eles vão se encontrar com o eixo das tangentes só se a gente prolongar esses caras para baixo. E aí, prolongando para baixo, vai se encontrar com o eixo das tangentes na parte negativa. Então, por isso, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, quadrantes ímpares, e negativa nos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Meus queridos, fala comigo. Entendido a parte do sinal da tangente? Sim ou não? Uhum. Uhum. Anthony saiu com vontade ali. Uhum. Vive assim, Natália também. Ok. Mas você também tem uma outra análise que você pode fazer com relação ao sinal da tangente. E está aqui, ó, uma observaçãozinha. Se a gente for buscar lá do nosso triângulo retângulo, está aqui o triângulo retângulo. Nessa figura, seno de alfa é cateto oposto B sobre hipotenusa A. Nesse mesmo triângulo, o cosseno de alfa é cateto adjacente C sobre hipotenusa A. Se eu dividir um pelo outro, nós vamos encontrar B sobre C. E o que é B sobre C na figura? Cateto oposto sobre adjacente. E cateto oposto sobre adjacente, B sobre C, a gente sabe que no triângulo isso é a tangente. Então, outra maneira da gente determinar a tangente é dividindo o seno pelo cosseno. Então, por essa razão também, a relação da tangente não é considerada por muitos uma relação trigonométrica principal, básica, fundamental. Por quê? Porque, na verdade, ela depende do seno e do cosseno. Então, a maioria das pessoas considera o seno e o cosseno como as relações trigonométricas principais. E as outras são todas derivadas, porque elas dependem, de alguma maneira, do seno e do cosseno. Então, meus queridos, se a tangente pode ser calculada como seno e cosseno, volta aqui comigo. Deixa eu, inclusive, apagar tudo isso. Deixa eu ver como é que eu apago. Escrever eu já sei. Apagar. Apagador. Vamos lá. Podia aumentar o tamanho desse apagador aí. Mais uma coisa de cada vez. Está aqui, ó. Pense comigo. Nós vimos que... Deixa eu mudar de cor. Nós vimos que... Lápis. Cor. Amarelo. Bom, nós vimos que o eixo do cosseno, que é o eixo X, ele é positivo à direita, negativo à esquerda. E que o seno, que é eixo Y, é positivo em cima, negativo embaixo. Então, se a tangente é seno dividido por cosseno, observe que no primeiro quadrante você está cercado pelas partes positivas dos eixos. Então, você pode fazer um jogo de sinais aqui, já que a tangente é uma divisão de um pelo outro. Mais com mais vai dar mais. No segundo quadrante, sinal, ó, ele está cercado por uma parte negativa e outra positiva. Mais com menos dá menos. No terceiro quadrante, você está cercado por duas partes negativas. Menos com menos dá mais. E no quarto quadrante, você está cercado por uma parte positiva e negativa, mais com menos dá menos. Então, é outra maneira de você analisar o sinal da tangente. Então, primeiro item, identificar o quadrante. Ok. Segundo, a partir do quadrante, você identifica o sinal. Ótimo. Para efetuar a redução, meus queridos, a regra é a mesma para todo mundo. Segundo quadrante, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, o quanto você passou de 180. E quarto quadrante, o quanto falta para 360. E a tabelinha básica do 30, 45 e 60. E aí, meus queridos,
Por falar em tabelinha, aqui então está a nossa tabelinha dos nossos arcos notáveis. Agora eu vou passar para Bordeaux. Bom, nós já sabíamos lá dos triângulos retângulos qual era o valor da tangente para os três principais ângulos, 30, 45 e 60. Raiz de 3 sobre 3, 1 em raiz de 3, ok? Só que agora nós vamos estender com mais outros ângulos, e aí, novamente, quero pegar minha borracha para eu poder utilizar este cantinho aqui como referência. Vou apagar isso. Precisa apagar tudo, né? Que maneiro. Show de bola. Bom, vamos lá, meus queridos. Nós vimos também na semana passada que este camarada aqui, que é onde está o 0 e o 360 graus, este camarada que é onde está o 90 graus, este outro carinha aqui, onde está localizado o 180, e este outro camarada, onde está o 270, e eu vou completar aqui a volta com 360. Esses caras, eles não pertencem a nenhum quadrante. Então, eu não consigo efetuar essa redução aqui da terceira etapa. Então, por essa razão, quem estiver localizado em cima dos nossos eixos, a gente viu que a gente tem que trabalhar não com essas 4 etapas, mas sim com a ideia das coordenadas desses pontos. A gente viu que se o raio do ciclo trigonométrico é 1, as coordenadas de alguém que está nessa posição são 1 e 0. Se o raio do ciclo trigonométrico é 1, as coordenadas desse cara que está nessa posição aqui em cima é x igual a 0 e y igual a 1, já que você subiu uma unidade, que é o raio. Onde está o 180, as coordenadas desse ponto são menos 1, porque x você voltou uma unidade, mas você não subiu e nem desceu, y é 0. E esse cara aqui embaixo, bom, você vai descer uma unidade, então você não está indo para a direita nem para a esquerda, o seu x permanece 0 como na origem. Só que se você desceu uma unidade, seu eixo y ficou negativo e o valor do raio. Quando for trabalhar com esses 4 pontos, nós vamos mexer com as coordenadas. E nós vimos que essas coordenadas, na verdade, representam x sempre representa o cosseno, e o y sempre representa o seno. Então, em todos esses pontos, as duas coordenadas representam, nessa ordem, cosseno e seno. Ok? Com isso, se a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, então, no 0 graus e no 360 graus, se eu for dividir seno pelo cosseno, eu vou dividir 0 por 1. E 0 dividido por 1 dá 0. Por essa razão, tanto no 0 graus quanto no 360 graus, a tangente vale 0. Porque eu estou dividindo 0 por 1, seno pelo cosseno. Ok? Bom, no 180 graus, idem. Se eu tenho seno como coordenada y e cosseno como coordenada x, 0 dividido por menos 1 dá 0. Então, 180 graus, idem. Agora, no 90 e no 270 graus, se eu dividir seno pelo cosseno, fica 1 dividido por 0 ou menos 1 dividido por 0. E a gente sabe que uma das condições de existência para uma fração é que o denominador não pode ser 0. Porque se for 0, não existe resultado para sua divisão. Então, por essa razão, no 90 graus e no 270, você teria uma divisão por 0. E divisão por 0, seu resultado é inexistente. Ou seja, não existe a tangente no 90 e 270. Isso também é fácil demonstrar geometricamente. Por quê? Se eu parar no 90 graus, se eu ligar até o centro da circunferência, eu tenho essa retinha.
A gente viu que para obter a tangente, a gente tem que prolongar essa reta até encontrar o valor da tangente. Como elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, ela nunca vai tocar o eixo das tangentes. Por isso, não existe tangente para esses dois caras. Se você tiver um cabelésimo antes do 90 graus, a reta não é paralela. Vai tocar o eixo das tangentes num valor absurdamente grande, infinito. Ok? Mas quando você está em 90 e 270, como elas são paralelas, nunca toca o eixo das tangentes. Também por essa razão fica simples a gente identificar que não existe tangente para 90 e 270. Entendido essa parte, por favor? Fala comigo, baby. Vivian, ok. Daniel, ok. Mais alguém? Anthony, ok. Anthony, deixa eu ver quem mais está aqui. Marcos, Vinícius, ok, meu querido? Mariana, Isabela? Ok, professor. Boa. Isso aí. Show. Vivian? A Vivian já respondeu para mim. Isso aí, tá certo. Natália que tá acanhada hoje. Ok. Obrigado. Você sabe que eu gosto de pegar no seu pé. Muito bem, meus queridos. É o que nós vamos fazer com a tangente. Agora, nós vamos logo estender para as demais relações trigonométricas derivadas. Então, tangente depende do seno e do cosseno, seno pelo cosseno. Só que a gente tem outras três: secante, cossecante e cotangente. Então, aqui está. Cuidado, porque os nomes acabam bugando o nosso cérebro. Secante, o nome secante lembra muito mais a palavra seno do que cosseno. Secante lembra seno. Só que a secante é o inverso do cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Inverter alguém, meus queridos, é só mudar a posição de numerador e denominador. Sinal não muda. Então, por exemplo, se você achou um cosseno igual a meio, por exemplo, igual tem o cosseno de 60 é meio, então a secante de 60 graus é o inverso, é 2 sobre 1, que é 2. Então, inverso é mudar a ordem de numerador e denominador, não muda sinal, ok? Secante, inverso do cosseno. Cossecante, a palavra cossecante lembra muito mais cosseno, mas na verdade é o inverso do seno. Inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, se você tiver o valor da tangente, basta trocar numerador com denominador. Ou então, não se esqueça que se a tangente é seno sobre cosseno, e a cotangente é o inverso, então é cosseno sobre seno. Ok? Já já eu vou fazer alguns exemplos desses caras aí. Beleza? Então, cuidado para não bugar o cérebro. Secante, embora lembre seno, é o inverso do cosseno. Cossecante, embora lembre cosseno, é o inverso do seno. E a cotangente, essa sim, é o inverso da tangente. Beleza. Cuidado que eu coloquei observações aqui, porque quando eu falo inverso, é trocar ordem dos valores, mas o sinal, sinal da cossecante. Se a cossecante é o inverso do seno, o sinal da cossecante é o mesmo sinal do seno, acompanha o sinal do seno. Eu quero saber, fazer análise do sinal da secante. Se a secante é o inverso do cosseno, ele vai acompanhar o mesmo sinal do cosseno, porque é só o inverso, números, não valores. E cotangente acompanha o mesmo sinal da tangente. Então, essas 4 etapas aqui, na hora de fazer a análise do sinal, se for secante, é o mesmo do cosseno. Se for cossecante, é o mesmo do seno. E se for cotangente, é o mesmo da tangente.
A redução é o mesmo para todo mundo, as regrinhas dos quadrantes e a tabela continua as mesmas também. Beleza? É isso daí. Ótimo. Daqui a pouco eu falo de relação fundamental, ou quem sabe na próxima aula vai depender das questões que a gente fizer hoje. Beleza? Bom, vamos então a uma prática aqui de algumas questõezinhas e eu começo pela questão de número 5. Eu vou tentar resolver aqui mesmo. Ok? Questão de número 5. Diga para mim se vocês estão enxergando a questão de número 5, por favor. Isso. O verbo dizer, nesses tempos de pandemia, tomou outra conotação. Dizer via chat. Dizer. Eu não escuto a voz de vocês. Gostaria muito de escutar a voz de vocês. Até a Anthony, até Natália estão me abandonando, bicho. Estou perdendo soldados. Vocês estão se bandeando pro lado deles que só escrevem no chat. O coração tá carente. Vou ouvir a voz de vocês. Isso chama-se carência. Isso aí. Vamos lá então, meus queridos. Eu tenho uma expressão numérica. Ó, já adianta aqui, hein? A questão número 10 é para os fortes. FUVEST. É para os fortes. Se você tiver hoje à tarde lá sem fazer nada da vida, você está lá zapeando na televisão, procurando uma série para assistir, você já assistiu todas, procurando um programa de televisão para assistir, não tem nada de interessante passando. Se não tiver nada para fazer, eu te desafio a questão número 10. A questão número 10 tem vários conceitos matemáticos aí, vários, mas vários mesmo. Da álgebra, da aritmética, da trigonometria, vários. A questão número 10 é para os fortes, FUVEST. E todos vocês são fortes. Mas, quando for fazer a 10, sente no local iluminado, sossegado e concentre-se nela. Vai precisar. Meus queridos, então tá aqui, eu tenho uma expressão com um seno, uma secante e uma cossecante. Já comentei com vocês que expressões numéricas que envolvem vários elementos trigonométricos, o ideal é que a gente analise de forma independente. Então, eu começo com o seno de 2π e eu já transformo esse cara para graus. 2π, já que π é 180, é seno de 360 graus. 360. Aqui nesse cantinho eu vou fazer um esboço do nosso ciclo trigonométrico. Está aqui, ó. O ciclo trigonométrico é o nosso companheiro até o final do nosso estudo de trigonometria. Beleza. Então tá ali, ó. 360 graus está nesta posição. E nós já vimos que sempre que a gente parar em cima dos eixos, o que eu tenho que analisar são as coordenadas desse cara, desse ponto. Aqui, o x se deslocou uma unidade para a direita, positivo, mas eu não subi e nem desci. Eu permaneci com y igual a 0. Ok. Essas são as coordenadas de onde está o 360 graus. Sendo que a coordenada x é cosseno, a coordenada y é seno. Então, se a coordenada y é seno, no 360 graus, o seno vale 0. Diz no chat, ok ou não? Ou por áudio, né? Vive sempre ali, ó. Dedinho rápido no teclado. Ok, beleza. Vamos à próxima. Próxima. Agora, meus queridos, eu tenho a secante deste cara. E eu já vou converter para graus. Lembre que π é 180. 180 dividido por 3 dá 60 graus. E 60 graus vezes 4 é secante de 240.
Só que aí, meus queridos, se eu quero a secante de 240, eu não calculo a secante, ok? Aliás, eu até posso, que eu vou fazer o seguinte. Primeiro, lembre-se das 4 etapas. As 4 etapas são, primeiro, identifique o quadrante. 240 graus está no terceiro quadrante. Etapa número 1 é identificar o quadrante. Etapa número 2 é identificar o sinal. Secante é o inverso do cosseno. Cosseno é eixo X, que é positivo à direita, negativo à esquerda. Como nós estamos no terceiro quadrante, nós estamos na parte negativa do cosseno. E como a secante é o inverso do cosseno, ela acompanha o sinal do cosseno. Esse cara é menos, ok? Menos. E agora, etapa número 3, vamos reduzir o ângulo. 240 está muito grande. A regrinha de redução do terceiro quadrante é o quanto o nosso ângulo passa de 180 graus. Essa é a regrinha de redução do terceiro quadrante. Esse cara passou 60 graus de 180 para atingir 240. Então, o que eu quero é a secante de 60 com resultado negativo. Beleza. Só que lembre-se que a secante é o inverso do cosseno. E eu pergunto, cosseno de 60 vale quanto? E eu já respondo, cosseno de 60 é meio. Mas a secante é o inverso. Então, o inverso de meio é 2 sobre 1. Ou seja, o resultado da secante de 240 é menos 2. Sim ou não? Diz aí para mim. Sim ou não? Se foi muito rápido, alguém, por favor, pede para repetir e mais devagar. Breno, ok. Natália, ok. Vivian, ok. Fica com vergonha não, hein? Se ficou rápido, não entendeu, pede para parar. Daniel, ok. Show. Top. Beleza. Então, meus queridos, essas 4 etapas é para calcular qualquer coisa trigonométrica. Qualquer uma. Ok? Vamos para a próxima. Próxima. Agora eu tenho a cossecante desse cara. Vou transformar em graus logo. 180 por 6 dá 30. 30 vezes 5 dá 150. Beleza. Então vamos lá, as mesmas 4 etapas sempre. Etapa número 1, vermelhinho. Cara, deixa eu tentar deixar um pouquinho mais suave essa escrita. Tá, acho que melhorou. Isso aí. Etapa número 1, determinar o quadrante. Esse cara está no segundo quadrante. Ok. Etapa número 2, sinal. Cossecante é o inverso do seno. Seno é positivo em cima, negativo embaixo. Então, o segundo quadrante está em cima, onde o seno é positivo. Se o seno é positivo, a cossecante, que depende do seno, também será. Beleza. Agora, terceira etapa, nós vamos reduzir esse ângulo. A regra de redução do segundo quadrante é o quanto falta para 180. Quanto falta para 180. Acho que está bom a espessura. Faltam 30 graus. Beleza. Agora vem o final. Positivo eu sei que é. Cossecante é o inverso do seno. Se o seno de 30 é meio,
a cossecante vai ser o inverso de meio, 2 sobre 1, que também vai dar os mesmos 2 de cima, só que agora positivo. Então, esses são os nossos 3 valores trigonométricos. Se nós substituirmos na expressão, então a nossa expressão passa a ser então o seguinte: seno de 2π, 0, menos secante desse cara, deu menos 2, menos a cossecante desse camaradinho aqui, cossecante deu mais 2. Então, o resultado disso ficou 0. Menos com menos, mais 2. E depois, menos com mais, menos. Resultado final disso daí, 0, letra E. Beleza? Então, óbvio, são questões teóricas, eu repito. Essa parte da trigonometria, do ciclo trigonométrico, é algo teórico. Você vai encontrar essas questões só em vestibulares desse tipo tradicionais, ó. FUVEST, UFPE, PUC, essas coisas, beleza? Mas esses mesmos cálculos, aqui a gente está só, na verdade, praticando em questões desses tipos de vestibulares. Mas o nosso Enem, seu foco é Enem, são as funções trigonométricas, que a gente vai chegar já já. Lá nas funções trigonométricas eu vou ter que calcular esses caras, um ou outro. Talvez eu não precise calcular 3 de uma vez. Um ou outro a gente vai calcular. Mas aqui a gente só está praticando esses cálculos dentro das questões, ok? É só, na verdade, treinar a memória escrita e visual. Como fazer isso aí, procedimental. Beleza? Letra E. Maravilha. Nossa, bicho, meu tempo voa. Eu vou deixar relação, até porque isso aqui é importantíssimo. E eu quero mostrar um método diferente do que a apostila mostra. Relação fundamental e relações derivadas eu deixo para sexta-feira. Tá. Vou fazer mais um dessa parte trigonométrica aqui. Vou para a questão de número 3. Questãozinha de número 3. Se bem que tinha uma aqui de simplificação, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, 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 também não. Simplificação, esse aqui? É, cadê? Esse aqui mesmo, 3. Pode ser o 3 ou pode ser o 1, tanto faz. O restante é da aula de sexta-feira. Como 3 mesmo. Vamos comigo, meus queridos. Bom, eu tenho uma expressão com 2 elementos trigonométricos, um cosseno e uma tangente. Então, vamos lá. Primeiro, alguém, por favor, calculadorazinha para mim. Eu sei que π é 180 graus. E 180 dividido por 3 dá 60 graus. Alguém, por favor, multiplique 60 vezes 86, por favor. Alguém consegue dizer no meu ouvido? Sessenta vezes 86. Alguém. 5.160. 5.160. Quem falou comigo? Só que o Anthony falou no chat. Tá, Vivian. Aproveita, Vivian. Então, Vivian, divide esse cara para mim por 360, por favor. Mas você vai dividir, provavelmente vai dar um número quebrado. Deu 14,33. Ótimo. Quando você fizer essa divisão, só pega a parte inteira. Deu 14? Uhum. 14. Ótimo. Agora multiplica 14 vezes 360. Vivian, por favor. Deu 5.040. 5.040. Então, nessa divisão, eu só quero a parte inteira, hein? E aí significa, então, que vai sobrar para a gente 5.040, 120 graus. Então, é isso que a gente precisa fazer. Por quê? 14 significa que deu 14 voltas. Só que na trigonometria o número de voltas é irrelevante. O que me importa é isso.
a chamada primeira determinação positiva. É onde o arco vai parar. Isso quer dizer, então, meus queridos, que eu preciso calcular o cosseno de 120. O horário está fechando, espero que ninguém me derrube igual das outras vezes. Vamos lá. As 4 etapas. Primeiro, se eu sei que vai parar no 120, 120 está no segundo quadrante. Etapa número 1, identificar o quadrante. Etapa número 2, identificar o sinal. Sinal do cosseno no segundo quadrante. Cosseno é eixo X. Cosseno, está aqui, ó. E ele é negativo à esquerda, positivo à direita. Segundo quadrante está na parte negativa do cosseno, menos. Ok. Terceira etapa. Então, segunda etapa, já determinamos o sinal. Terceira etapa, reduzir o ângulo. Regra de redução do segundo quadrante. O quanto falta para 180? Está faltando 60 graus. E etapa 4, buscar na tabelinha quem é o valor desse ângulo já reduzido. Cosseno de 60 é meio. Então, o resultado é menos meio. Ok? Cosseno daquele cara. Vivian, continua com a calculadora aí, Vivian. Pi vale 180. 180 por 4 dá 45. Então, você já multiplicou, deu quanto? 495. Ótimo. 495 não é algo tão grande. 495 por 360 dá 1. E vai sobrar 135. Isso. Confere? Então, nós estamos querendo a tangente de 135. Vamos às 4 etapas de sempre. Beleza. 4. Etapa número 1, quadrante. Este é o segundo quadrante. Etapa número 2, sinal. Nossa, ficou feio. Sinal da tangente no segundo quadrante. Vou fazer um pouquinho maior. Não se esqueça que a tangente é seno sobre cosseno. Segundo quadrante, você está cercado por uma parte positiva e outra negativa. Então, mais com menos dá menos. Ok, menos. Agora, etapa número 3, reduzir o ângulo. Segundo quadrante é o quanto falta para 180. Faltam 45. E a etapa número 4 e última, buscar na tabelinha o valor dessa tangente. Então, menos eu sei que vai dar. E a tangente de 45 é 1. Beleza? Encontramos os valores trigonométricos. Agora, voltemos para a nossa expressão. Vou chamar de E a minha expressão. Vai ser 2 vezes o valor do cosseno, que nós calculamos que é menos meio, menos 3 vezes o valor da tangente, que é menos 1. Bom, 2 vezes meio, simplificou, deu menos 1. Olha, 2 vezes menos meio, deu menos 1. E menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Menos 1 com mais 3, 2, alternativa C. Beleza, meus queridos? Entendemos? Deixa eu dar um stop. Bom, desse primeiro assunto, sobrou apenas a questão número 1, que eu já sugiro você fazer, e a questão de número 4, que é a secante de 10π. 1 e 4, não tem mais nenhuma não, só 1 e 4 sobre este assunto, beleza? As demais questões já tratam do assunto de sexta-feira, relação fundamental da trigonometria e as relações derivadas da relação fundamental. Então, 1 e 4, sugiro aí sua tarefa de casa hoje à tarde. Você não vai fazer muita coisa hoje à tarde, tenho certeza. Vai tirar aquele cochilo de todos os dias, dormir um pouquinho de tarde. Então, deixa eu dar um stop. 1 e 4, beleza? As demais, na aula de sexta-feira, vemos relação fundamental via
método engenheiros e não método matemático. Matemático gosta de fazer continha, engenheiro gosta de simplificar as coisas, então nós vamos ver pelo método da engenharia. Se alguém aqui for fazer... Anthony, você pretende fazer engenharia? Não, né? Medicina. Anthony. Médio. Nossa, que desperdício. Deus me livre. Se você fosse para o lado da engenharia, você ia ver em cálculo 1, cálculo 2, que os engenheiros fazem esses cálculos trigonométricos. Ah, minha segunda que vai virar primeira. Isso aí. Entendeu? Os engenheiros fazem esses cálculos trigonométricos, e na engenharia é trigonometria e geometria analítica o tempo inteiro. Aliás, é trigonometria e matrizes. É o que você vai cansar de ver, vai sair de lá expert em trigonometria e matrizes. Entendeu? Então, na trigonometria lá, a gente otimiza o tempo. Computação. Ah, tá. Entendi. Beleza? Então, sexta-feira, a gente se encontra novamente. E, Natália, 18 horas de Brasília, hoje tem uma conversa sobre química. Ok? E os demais estão convidados também. Joia? Estão convidados. E aí, Natália, se quiser o link direto, se você for lá no Instagram, aqui, ó, Prof. Xande Matemática. Tem até o link direto lá, se quiser clicar, beleza? O link lá para essa live de hoje. Prof. Xande Matemática. Os demais estão convidados, 18 horas, um bate-papo sobre química, beleza? Química. Valeu, galera. Não comigo, óbvio, tá? Joia? Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. A gente se encontra sexta-feira. Grande abraço. Tchau, tchau.